Olá, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais uma live Como iluminar o seu mês. A gente vai falar sobre o signo de Leão, que é o mês de Av no calendário da Kabbalah. Av significa o signo de Leão. E hoje, como todos os meses, a gente vai ter uma convidada especial, que é a minha mãe, falando sobre a astrologia cabalística. Minha mãe é astróloga cabalística, então ela já vai entrar aqui para a gente poder conversar sobre isso. Como, basicamente, qual que é o nosso foco aqui? Para você que está chegando nessa live agora, o nosso foco é, logo no início do mês, plantar a consciência, ou seja, plantar a semente da consciência que vai florescer ao longo do nosso mês de Av, o mês de Leão. Então, quando a gente está juntos logo no início desse mês, para projetar a nossa consciência, para entender o que esse mês vai trazer para nós, independente do nosso signo. Independente se você é leonino ou não, você vai ser influenciado por essa energia. Então, quando a gente entende qual é a energia do mês, a gente também pode agir de uma forma mais proativa, de uma forma consciente, trabalhar no nosso crescimento espiritual durante esse mês. Cada mês tem uma energia e uma oportunidade diferente. Então eu vou colocar aqui, hoje a gente vai falar sobre Kabbalah, Lua Nova do mês de Leão, que é o signo de Ave no calendário cabalístico. Deixa eu pôr no pin e aproveitar para trazer minha mãe que já entrou. Aí, foi. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada pelo convite mais uma vez. Para mim é sempre um momento muito feliz do mês quando a gente está juntas aqui compartilhando sobre a energia do mês, né? Trazendo consciência para nós, para quem estiver aqui também nos ouvindo. Com certeza. É um dia muito esperado no mês por todos nós. Tem vários seguidores que ficam esperando, que adoram as lives que a gente faz. Então, que bom. Ótimo. Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, filha. Então, gente, eu estava aqui falando para o pessoal, né, que a gente está começando o mês. Na verdade, a Lua Nova já entrou no domingo, foi isso, mãe? Isso, exatamente. Domingo, né? Entrou no domingo. E aí hoje a gente vai falar sobre esse signo, sobre esse mês, quais são as oportunidades que ele traz pra gente. E o mais importante, eu sempre uso esse exemplo, mas tem muita gente nova chegando aqui, então pode ser que alguns nunca tenham ouvido. E para quem já ouviu, é importante relembrar. Imagina que você tem energia elétrica na tua casa. Em potencial, ela pode ajudar muito você. Você precisa carregar seu celular, precisa colocar o computador na bateria, acender uma luz, né, ligar seu fogão, enfim. É maravilhoso ter energia elétrica. Agora, se você não aperta o botão do fogão, não aperta o interruptor da tomada, não coloca o celular para carregar, não põe o computador para carregar, o que acontece? Essa energia ela fica em potencial. Então, o que os cabalistas explicam para a gente sobre a lua nova? Que a cada mês a gente precisa estar consciente de qual é a energia que está disponível para fazer as ações necessárias que vão ajudar a gente a se beneficiar dessa luz. Então, esse é o nosso foco. Quando a gente está aqui juntos, o nosso objetivo é entender qual é essa energia e também de maneira prática o que a gente pode fazer para aproveitar. Não importa, vou repetir isso, gente, porque alguns de vocês, quem é leonino aí, já pode levantar a mão, colocar nos comentários. Leoninos também normalmente gostam de mostrar que eles são leoninos, a gente vai falar mais disso também. Mas se você não é leonino, você vai receber uma influência, uma energia extra de leão, e ela pode ser muito boa para você, você vai entender como ao longo do nosso encontro de hoje, certo? Ó, já tem uma leonina se manifestando aqui. Exato. E é interessante que tem os leoninos,
menos claro, e tem pessoas que às vezes têm lua em leão, ascendente em leão, alguns planetas em leão, né? O Sol, propriamente dito, ele é o regente de Leão, então o Sol no mapa, de alguma maneira, esse mês, ele é afetado também por essa energia leonina. Então, a energia de Leão, ela afeta todo mundo de diferentes formas. Em diferentes áreas da vida a gente vai sentir uns mais que os outros, né? Não é uma fórmula de bolo. A ideia nossa aqui é entregar para vocês consciência, para que vocês apliquem de forma personalizada na vida de cada um de vocês. Então, quando a gente traz essa conscientização, é para vocês observarem de que maneira que ao longo do mês, essa energia que a gente vai compartilhar com vocês aqui, está afetando mais cada um de vocês, tá bom? Exatamente, perfeito. Então, vamos começar com tudo. Mãe, você que queria falar alguma coisa no início, não é? Sim, você queria falar em geral, aí depois eu falo. Claro. Eu acho que é muito importante a gente observar a mudança drástica de energia, porque a gente sai do mês de Câncer, né? A gente já saiu, a gente já está oficialmente dentro do mês de Leão. Na Cabala, os meses astrológicos, eles viram nas luas novas. Então, como a lua nova de Leão foi no sábado, a gente já está dentro desse mês a partir do sábado. Esse é o cut down a partir desse momento, né? E é uma mudança, não é nem sensível, ela é meio drástica mesmo, porque Câncer é um signo de água, com a energia interna de água, então é a água da água. A água, ela fala sobre nosso lado emotivo, sensível, introspectivo, intuitivo, é tudo que está ligado com o que é mais interno. E o Sol, gente, é o oposto, né? Então, quando a gente entra no mês de Leão, Leão sendo regido pelo Sol. Leão é o fogo do fogo. Então a gente sai da água e vai para o fogo. Então o fogo tem uma energia para fora, expansiva, né? Mais alegre, mais up mesmo. E tem a ver então com uma mudança muito importante que a gente com certeza vai sentir a diferença durante o mês. Então era esse o primeiro ponto assim que eu gostaria de chamar a atenção para vocês observarem. Esse lugar mais interno, às vezes um pouco mais dramático emocionalmente, para um lugar de mais certeza, mais clareza, mais convicção, mais ação, né? E de uma vontade de se mostrar, uma vontade de estar mais assim no palco, de ser visto, de ser olhado, de ser reconhecido, de ser validado. Então, né, como a gente estava falando agora, de diferentes maneiras, a gente vai acabar observando isso em diferentes áreas da nossa vida. Para algumas pessoas vai ser mais no ambiente de trabalho, né? Para outras vai ser talvez com os amigos, outros com os pares de trabalho. Acabei de falar, trabalho e repetir, né? Tudo bem. Outras pessoas vão sentir isso mais em grupos que fazem parte, grupos de estudos, né? Então, para cada um numa área da vida, vai acabar sentindo esse desejo, essa necessidade de se expor mais, tá bom? Como o som, né? Essa energia de alguma área, algumas situações da vida em que você vai sentir uma energia mais de expansão, né? De iluminar, assim como o sol faz. Exatamente. Muito bom. Então, gente, vamos observar essa transição, né? Eu tirei aqui do PIN o nome, só deixa eu colocar, porque muita gente vai entrando ao longo da live. Então, Lua Nova Opa! Quer falar mais alguma coisa enquanto eu escrevo? Que eu não vou conseguir falar e escrever. Claro. Muito bem. E também é interessante a gente observar, né, que cada mês ele acaba oferecendo para a gente uma qualidade de energia que é muito própria daquele período. Então, existe uma sabedoria no cosmos, né, no universo, de entregar para a gente a cada mês, a cada 30 dias do ano, um determinado aspecto a ser trabalhado. Então, com a energia de Leão, cada um, né, individualmente, pessoalmente, vai poder trabalhar determinadas questões na vida com base nessa energia disponível. Mês que vem,
a gente vai receber outra influência, então uma outra oportunidade para trabalhar as questões mais relacionadas com Virgem e assim por diante. Então, o fato da gente querer, né, compartilhar com vocês essa consciência é porque tudo aquilo que a gente presta atenção, porque a gente se conscientiza de alguma maneira, né, intelectualmente, num primeiro momento, que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem condições de ativar isso de uma maneira proativa, ao invés de só ir observando as coisas acontecendo e passando durante o mês, e às vezes acabando não aproveitando essa energia, que aí só vai voltar o ano que vem, gente. Então vamos entender esse leão aí, que ele é muito poderoso, para que a gente, né, enfim, usufrua o máximo possível desse presente maravilhoso que a gente recebe aí por 30 dias. É isso aí. Então, gente, bom, primeiro que essa live, o foco dela é trazer a visão da astrologia cabalística, certo? Então, para a gente poder ter uma visão da astrologia cabalística, o que os cabalistas explicam? Está escrito na Bíblia que o mundo foi criado, Bereshit, Bara, Elohim, Et, o mundo foi criado através de letras, e letras, a palavra Et, em hebraico, ela significa letras, mas também significa vibração. Sabe que nem no português que a gente tem a palavra manga, manga de blusa, né? E manga de fruta. São duas coisas completamente diferentes, mas é a mesma palavra. Então, a gente está falando disso. Em hebraico, a palavra letras e a palavra vibração é a mesma palavra. Só que no caso do hebraico, o que a gente... qual que é a sabedoria espiritual por trás do Aleph Bet, ou seja, do alfabeto hebraico? Cada letra tem um valor numérico, cada letra tem uma característica. Palavras iguais mostram uma similaridade de raiz da energia dessas palavras, ou seja, na essência elas são iguais. E números iguais, palavras totalmente diferentes, que acabam tendo uma numerologia igual, também falam sobre uma energia afim. Então, eu quero que vocês entendam que, assim, por trás dos estudos da Kabbalah, primeiro que os estudos, originalmente, eles são o quê? A decodificação de textos sagrados milenares, milhares e milhares de anos. A gente está falando aqui da Torá e de todos os anexos, né, do Pentateuco, que formam a Torá. E todos esses textos, eles foram escritos originalmente em hebraico. Então, quem estuda a Kabbalah vai buscar qual é o significado mais profundo desses textos para encontrar a sabedoria espiritual contida neles. E aí, o que os cabalistas explicam? O mundo foi criado, como eu estava dizendo, né, através das letras, de letras e vibrações. Bereshit, Bara, Elohim, Et. O mundo foi criado através de letras e vibrações. E o que são essas letras? Elas foram criando, ou seja, elas deram forma para diferentes energias que criaram o universo, de acordo com a Kabbalah. Cada letra, ela também representa, então, diferentes planetas e signos que interagem com o nosso planeta Terra, aqui com a gente, com a humanidade. Esses planetas e signos, eles não têm um poder sobre você maior do que o Criador. Porque se a gente acreditar, se esse é o cuidado que a gente tem que tomar, e os cabalistas vêm dizendo isso já há milhares de anos, o cuidado que a gente tem que tomar em relação à astrologia, a signo, é o quê? Você não acreditar que essas influências têm um poder maior sobre a tua vida do que a tua conexão com o Criador. A tua conexão direto com a tua fonte, com o teu Criador, é o que vai te ajudar a superar os desafios, as influências. Então, a gente estuda a astrologia na visão da Kabbalah para apontar os aprendizados, mas para a gente lembrar, quem está no comando da nossa vida somos nós. Acima do signo está a sua conexão com o seu Criador, Deus. Então, quais são as letras que criaram o signo de Leão e o planeta, o Sol? O Sol rege o signo de Leão. Então, vamos falar primeiro sobre a letra Kaf, que foi a letra que criou o Sol. A letra Kaf é a 11ª letra do Aleph Bet, ou seja, do alfabeto cabalístico, né, hebraico. E essa letra, ela tem um formato, como é que eu vou mostrar? Ela tem um formato meio assim. E esse formato da letra fala pra gente sobre a característica dela. Parece um cano curvado. O que esse cano curvado fala sobre a oportunidade
que a gente tem desse mês, né? Do mês de Leão, regido pelo Sol, é a gente se curvar. O que isso significa? O leão, quando ele está desenvolvido na tua espiritualidade, né? Os aspectos de leão desenvolvidos espiritualmente levam a pessoa a ter uma humildade. Ela não vai deixar de brilhar a sua luz, mas ela vai compartilhar a sua luz com a humildade de saber que ela é apenas um canal. Isso é um grande trabalho que a gente tem a fazer esse mês, que é brilhar a nossa essência, ou seja, ser você, ampliar a tua presença na vida das pessoas, ser um canal de luz para as pessoas, com a humildade de saber que você é apenas um canal. O que isso significa? Acima de você existe uma força maior que compartilhou, inclusive, com você dons, talentos, uma luz especial sua. E todos esses dons, talentos, bênçãos, coisas incríveis que você tem na sua vida foram confiados nas suas mãos para que você faça bom uso. Então, quando a gente tem essa humildade, a gente se coloca com humildade para servir o outro, se coloca com humildade para lidar com as pessoas, sem ofuscar a nossa luz. Não é essa humildade que você se isola e você se anula. Não é disso que a gente está falando. É um equilíbrio entre iluminar, mas lembrar que, inclusive nesse mês, tão importante quanto você brilhar, talvez até mais importante, é você ajudar as pessoas a brilharem, a luz delas também. Então, sobre a letra Kaf, é isso, a oportunidade da gente, assim, uma das coisas mais poderosas é essa consciência de que você não é sozinho, não foi você que se criou. Então, existe uma força maior, além de você, maior do que você, que te criou. E ter essa humildade, ter esse lugar no nosso coração de humildade de saber, eu não tô sozinho, eu não me criei, existe algo maior que me comanda e eu quero servir a isso. Com humildade, isso ajuda a gente a sempre ir se balizando e não deixar o nosso ego tomar controle. Na hora que a gente vai conversar com alguém, fazer uma reunião, dentro de um trabalho, o que quer que seja, a gente ter esse lugar de humildade. Às vezes a gente, especialmente nesse mês, né, como eu falei agora há pouco, a gente naturalmente vai sentir um impulso maior de querer sair da toca do mês de Câncer, onde a gente estava mais fechado, e querer se posicionar, querer ocupar um espaço, querer estar à frente. E não tem nada de ruim nisso, de forma alguma, né? Tudo é importante, valoroso, né? No que a gente... Aí, quando a gente pensa nessa energia que vai levar a gente a estar mais no palco, digamos assim. Mas é importante não esquecer, né, dessa humildade, não esquecer que quando a gente dá oportunidade para outras pessoas estarem no palco junto com a gente, ao nosso lado, nessa hora que a gente exerce o poder de liderança de leão da melhor maneira possível, inspirando as pessoas, né? Isso com certeza. Muito poderoso. Né? A melhor liderança é a do exemplo sempre, mais do que o que a gente fala, né? Mas é quando a gente age e inspira as pessoas por causa da nossa conduta, da nossa coerência, né? Da nossa, enfim, harmonia. Quando a gente age em harmonia com aquilo que a gente fala, a gente está liderando da melhor maneira possível. Sim, com certeza, com certeza. Então, esse é o primeiro aspecto, né? Ou seja, a Lua, a letra que criou o Sol. E a segunda letra que eu quero... outra coisa que eu queria falar é... Não, vou direto para a próxima letra aqui. A letra que criou agora Leão, que é o signo. A gente falou que criou o Sol, agora vamos falar que criou o signo, que é a letra Tet. Eu quero falar algo muito específico e bem claro, direcionado sobre a letra Tet, porque... isso vai ser muito importante ao longo do nosso mês. Essa letra, ela tem um formato um pouquinho mais assim. Depois a gente vai compartilhar com vocês, tá? Mas a letra ela tem um formato assim. Parece o formato do nosso ouvido. O que essa letra fala sobre leão? Leão tem uma grande
oportunidade de, através da escuta, através dessa humildade, sabe quando a gente estava falando, como minha mãe falou, né, de você poder trazer as pessoas para o palco junto com você, então todo mundo brilha junto, né? Quando o leão ele está bem posicionado, tem uma energia forte de liderança nesse mês, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso, mas assim, essa energia forte de liderança, como essa liderança precisa acontecer? Essa é a grande pergunta desse mês. Que esse mês tem uma força de liderança, você sendo leão, não sendo leão, isso é uma das grandes qualidades do mês de leão, né? Estar à frente, liderar. Porém, a pergunta é como fazer isso alimentando a sua alma e não o seu ego. E nesse mês, então existe a oportunidade de você liderar, a gente vai falar dessa oportunidade de novo no final da live, mas existe essa oportunidade, mas para você alcançar essa oportunidade, o que você tem que trabalhar em você? Escuta. Desenvolver a nossa escuta, ou seja, ativar a nossa escuta espiritual. Porque às vezes a gente está só usando o nosso aparelho auditivo para captar sons do que a outra pessoa está falando. E existe uma coisa muito diferente, é quando você está presente, quando você está atento, quando você tem interesse, quando você está ali de fato interessado no que a outra pessoa está te falando. Quando nós somos bons ouvintes, a gente consegue ativar nossa intuição, a gente consegue ativar nossa luz interna, a gente consegue captar a luz do outro. E não tem melhor forma de liderar do que através dessa escuta atenta, interessada, consciente, disponível. Para quê? Para através da escuta eu entender qual é a melhor forma de agir. Existe um outro jeito de ser leonino, ou de usar essa energia do mês de leão esse mês, que é uma forma reativa. E a forma reativa é eu que dito, eu que comando, eu que falo, você obedece. Não tem espaço para essa escuta. E qual o problema disso? Vira uma ditadura, certo? E é óbvio que a gente não quer... Oi, mãe? Falei, com certeza, a pessoa quer ela dominar, né, as atenções, só ela quer falar, só ela quer aparecer, e aí ela não dá espaço para outras pessoas, né? Fica uma ditadura, exatamente. Eu que defino aqui como vai ser, eu que estou conduzindo, eu estou direcionando, e aí a gente perde essa oportunidade, né, de dividir o palco. Exato. Lembrando que essas são as características, né? Esse aspecto extremo que eu trouxe, são pessoas que estão pouco trabalhadas na espiritualidade delas. Né? Eu queria até falar um pouquinho assim sobre por que Leão tem essa energia de liderança tão forte. Eu acho que isso é importante, né, como um todo aqui nessa conscientização que a gente está trazendo. Deixa só eu finalizar só isso aqui, que daí você... Aí só para eu concluir esse pensamento. Então, quem não está muito trabalhado vai para esse lado, mas só o que eu quero deixar claro para vocês é que o outro lado, que é essa escuta, essa liderança através da escuta, né? Através da presença, eu guio em parceria, é o lado proativo, é o lado positivo. E você que é leão ou esse mês, pode ser que você também perceba esse aspecto luz, se você trabalhar a escuta. Então tem esses dois lados, mas nem todo mundo vai ativar o pior, né? Nem todo mundo vai ativar o melhor. O que vai diferenciar as nossas atitudes? É o estado de amadurecimento, de consciência que cada um tá. Então, dependendo de onde você tá na tua evolução, esse mês vai te dar a oportunidade, então, de liderar, que minha mãe já vai falar mais sobre isso, então, mas assim, vai te dar essa oportunidade de liderar, e a escolha de como fazer isso, seja impondo, guiando, obrigando, falando que os outros têm que fazer, etc. Se você vai para esse caminho no mês de Ave, então você vai se conectar com os aspectos menos conscientes do mês. Se você vai para o lado consciente dessa liderança através da escuta, o que acontece? Você vai trazer, conectar essa energia de uma forma muito mais positiva. Então, fala mais sobre essa questão da liderança, mãe, por favor. Sim. Então, o leão, né, como a gente falou já, ele é regido pelo sol.
E o Sol, ele é o planeta que entrega toda a sua energia para o signo de Leão. Diferente de outros planetas que dividem a energia, como, por exemplo, o planeta Mercúrio, ele rege Gêmeos e rege Virgem. Saturno vai reger Aquário e vai reger... Nossa, gente, vai reger quem? Capricórnio, claro. Deu branco, assim, de quem Saturno rege também. Então, todos os planetas, exceto a Lua e o Sol, eles vão reger 2 signos. O fato do Sol entregar toda a sua energia para o signo de Leão traz essa característica de liderança muito forte para os leoninos. Porque o que é o Sol na nossa vida? O Sol é simplesmente o que permite a vida na Terra, no planeta Terra. É ele que garante para a gente a energia necessária, o calor necessário, e tudo aquilo que é sabido já que nos permite habitar o planeta Terra. E o Sol, ele é um planeta mais fixo, ele se move de um jeito muito diferente do que os outros, claro, que estão girando ao redor do Sol. Então, naturalmente, ele tem essa posição de impactar e influenciar todo o sistema solar e fazer com que os planetas girem ao redor dele enquanto ele está ali provendo, cuidando, gerando calor, gerando vitalidade, energia, alegria, né? Olha para um dia de sol, como a gente se sente, né? Como o dia de hoje aqui em São Paulo, um sol maravilhoso. A gente já acorda de um jeito diferente. Quando o dia está cinzento, a gente naturalmente fica mais para dentro, mais introspectivo. Então, o sol ele tem um impacto enorme na nossa vida de maneiras diferentes. E essa postura, então, de liderança, né? Por ele ser mais fixo, como eu falei, ele traz para a gente segurança, ele traz certeza, ele traz assertividade, ele traz clareza, ele traz um caminho reto a ser seguido que não fica balançando para um lado para o outro, vou, não vou, quero, não É assertivo, né? Ele é muito assertivo. Então, naturalmente, Leão, ele carrega muito dessa energia, né? De liderança, de querer cuidar, né? De querer prover para a gente. Isso é uma das grandes características do leonino, né? Um coração enorme, maravilhoso, bondoso. A generosidade do leonino, ela é conhecida, né? Realmente, eles fazem questão de garantir que as pessoas estejam bem, que elas estejam cuidadas, né? É verdade. Querer proteger muito, né, as pessoas. Sim, total. É o que falam, né, não sei se vocês já ouviram isso, talvez muitos já tenham ouvido, da mãe leonina, né? Que é proteger com unhas e dentes, que nem uma leoa mesmo. Então existe muito tudo que é muito importante para o leão, ele vai proteger muito como um leão de fato, né? E vem junto, assim, também um alerta, porque tudo tem um potencial, como a Yael estava falando agora, né? Da gente levar para um lado consciente e positivo, que é um lado que é guiado pela nossa alma, e um lado que não é positivo e que é o nosso ego que está querendo conduzir a gente. Então, um aspecto que a gente deve ficar atento, né? Quem tem leão forte no mapa e a gente durante esse mês também, é que às vezes a gente acaba se doando em exagero de tanto que quer cuidar, né? E aí, neste momento, a gente não permite as pessoas brilharem pelo excesso de cuidado, né? Então, é importante que a gente mostre o caminho, sugira o caminho e saia de cena para permitir, né, que as pessoas evoluam, cresçam, aprendam. Porque se a gente fica o tempo inteiro, né, ali cercando, protegendo, cuidando, a gente também não permite que elas explorem dentro delas o DNA de criador que cada um de nós temos dentro de nós, né? Todo mundo quer criar. E outra coisa muito interessante, só complementando, antes de devolver a palavra para a Yael, é que quando a gente pensa também na energia de leão, ele está ligado com um arquétipo de um rei, né? O rei, ele precisa o quê? Ser muito criativo para criar o quê? Oportunidades para as pessoas que estão sob os cuidados do rei. Então, ele precisa garantir que as pessoas tenham comida, que elas tenham abrigo, que elas tenham oportunidades, que elas estudem. Ele está o tempo inteiro olhando para tudo, né? Estou pensando no arquétipo do rei, que tem pessoas a serem lideradas, né?
E esse lugar torna os leoninos muito criativos. Os leoninos são muito conhecidos pela enorme criatividade que eles têm, porque eles realmente estão sempre pensando qual é a melhor maneira de fazer algo, de conduzir, de falar, etc., para que as pessoas estejam cuidadas e protegidas. Então, é mesmo muito interessante sobre essa perspectiva também da criatividade. Muito bom, muito bom, com certeza. Maravilhoso tudo isso. E tem algo adicional aqui que eu estava pensando, né, sobre todo esse aspecto de liderança. Tem algo curioso. A gematria, ou seja, o valor numérico da letra T, é o número 9. E o número 9, ele também tem algumas correlações. 9 representa os meses da gravidez, ou seja, o processo gestacional. E quanto então o signo de Leão é um signo que a gente tem que esperar, não só esperar de forma passiva, mas eu digo, ter a paciência para passar por esse processo. Por quê? Porque é um mês que ele tem, vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar sobre os dias, tem alguns dias bem fortes nesse mês, e são dias bem antagônicos. Então a gente tem desde dias de muita luz até dias de bastante ocultamento da luz. Já vou explicar isso já já, tá, gente? Mas é antagônico. O leão ele precisa ter a paciência de passar pelo processo, liderar com paciência, esperar o processo das pessoas, não querer fazer por elas, dar espaço para as pessoas crescerem. Ou seja, é o lugar mais maduro do signo de Leão. Essa liderança que a gente já falou, é que ela é em conjunto e que também ela tem a paciência. Então, esse mês, a gente também tem uma grande oportunidade de fortalecer a nossa paciência. Porque tudo que tem de teste tem na mesma medida de oportunidade. Na Kabbalah, a gente entende que sempre que existe uma luz, existe também um ocultamento dela. Todo o calendário cabalístico, ele é, inclusive, organizado dessa forma. Depois que existe uma revelação de luz, costuma-se haver um ocultamento dessa luz. Assim é na nossa vida. Você está lá crescendo, quem já observou? Você está lá trabalhando para conquistar algum objetivo. Quando você chega lá no objetivo, qual que é a próxima etapa? Existe uma certa sensação de vazio. Eu estava vendo o pessoal das Olimpíadas e eu estava assistindo esses dias o documentário da Simone Biles, né? Não sei se vocês já assistiram, vale a pena ver, eu achei muito legal ouvir todo o processo dela, né, na última Olimpíada de Tóquio, com as dificuldades que ela teve, um burnout ali, enfim. Não vem ao caso, mas só para situar vocês, ela fala sobre a trajetória de vida dela e os desafios que ela enfrentou para chegar onde ela está hoje, né? E eu achei muito interessante que ela falou assim, depois que você sai, você volta de uma Olimpíada, existe um efeito rebote. Esse efeito rebote é uma sensação de vazio, né? Depois de você alcançar alguma coisa, você ficou tanto tempo focado em alcançar ali uma luz, aí você chega nessa luz, o que acontece? Você tem uma sensação de estranhamento, de vazio. E agora? Qual é o meu próximo passo? Essa sensação de vazio ela é importante para a gente criar a próxima coisa, o nosso próximo movimento, as nossas próximas realizações. Faz parte da nossa estrutura aqui. A gente tem momentos de luz e ocultamento da luz. Agora, o que é importante entender? O signo de Leão, então, ele é um signo que tem muito potencial de luz, é o Sol, enfim, que rege, né? Ou seja, o planeta que ilumina o nosso planeta Terra. Só que, ao mesmo tempo, então existe o outro lado, que é esse ocultamento da luz. Então, esse momento, né, da paciência, da esperar o processo, esperar o tempo das coisas, né? E se manter ali forte, seguro, não importa, a luz está aparecendo, a luz está oculta. No que eu me sustento? Eu me sustento na minha conexão com o Criador, na verdade. Então, o número 9, ele também representa, é o número verdadeiro. Na Kabbalah se explica, né? O que é esse número verdadeiro? Emet, né? É verdade em hebraico. É exatamente a gente ter essa noção. A maior verdade que pode sustentar a gente é a nossa conexão com o nosso Criador. Então, ao longo desse processo, como que eu tenho paciência para passar pelos altos e baixos, para liderar mesmo os momentos desafiadores? Através da nossa conexão com o Criador. Assim a gente se fortalece. E uma coisa também importante para a gente ficar atento, né, durante esse mês e também para os leoninos aqui de plantão, ou
quem tem leão forte no mapa, é que também por causa dessa vontade de conduzir, de liderar, que a gente está falando aqui, muitas vezes os leoninos, eles acabam carregando o mundo nas costas, né? Difícil para o leonino pedir ajuda. Eu não vou pedir ajuda, imagina, eu sou o rei, né? Eu tô aqui para cuidar de todo mundo. Como é que eu não vou saber alguma coisa? Como é que eu vou pedir para alguém fazer algo? Então, muitas vezes os leoninos, eles acabam se sobrecarregando e Para dar dependendo de conta de novo, tudo, né? né? Tem um lado que é um lado, né, que a gente busca em todos os signos, isso não só em Leão, claro, tem um lado que é o lado mais iluminado, que é o lado mais evoluído, e a gente, né, tá batalhando sempre para chegar nesse lugar, mas quando ele fica num lugar muito de querer cuidar de tudo, de querer comandar tudo, ele pode cair numa cilada que pode levar para um lado de um certo orgulho também, né? Um orgulho de não admitir que ele também é vulnerável, né? Que também precisa de ajuda, né? Que sozinho ele não consegue carregar esse mundo nas costas, por mais que ele tenha no DNA dele esse desejo de carregar o mundo nas costas, porque o sol meio que carrega, né? Ele simplesmente é e está sempre ali para nós, não importa o que. Então, os leoninos, eles trazem um pouco desse senso. Eu tenho que estar sempre para todos, não importa o quê. E aí, às vezes, né, fica um peso maior do que poderia. Total. Então, essa liderança onde a gente consegue dar oportunidade para as pessoas também aprenderem através do quê? De pedir ajuda. Então, é assim, eu sei fazer isso, eu sei fazer muito bem, e por que eu vou pedir ajuda? Não, eu vou pedir ajuda mesmo eu sabendo, Sim. porque eu quero que outra pessoa aprenda e saiba tanto Uhum. quanto eu, e quem sabe até mais do que eu. Uhum. Se ela tiver voz e oportunidade, talvez eu me surpreenda do quanto aquela pessoa que está ali do meu lado também é capaz. Talvez ela vai me mostrar coisas que eu não estou vendo. Né? Ela vai me mostrar um jeito diferente, perspectivas novas sobre aquele tema que eu tenho um domínio, e ela chega e adiciona, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. A gente, né, eu e a El estamos falando bastante de maneiras diferentes, o quanto é importante esse mês somar, é liderança conjunta, né? Como eu sou o melhor líder através de trazer as pessoas junto comigo, tá bom? Sim, com certeza, isso é muito importante. E perguntaram aqui, então eu vou abrir rapidinho essa brecha, como fazer o mapa astral. Então, gente, para quem está chegando aqui não sabe ainda, a minha mãe é astróloga cabalística. Então, quem quer fazer o mapa, uma coisa é você fazer um mapa computadorizado, né? Que vai te dar ali, você tem esse signo, lua, ascendente, etc, etc. Outra coisa é você ter uma pessoa que tem o conhecimento da visão da astrologia cabalística para interpretar o teu mapa. Então, assim, quem quer fazer, quem quer se entender mais profundamente, entender o que a tua alma escolheu aprender nessa vida, quais são as cargas que você traz do passado, né? O que a tua alma traz de outras vidas, inclusive. Se você quer ter uma visão aprofundada e direcionada para você, então a minha indicação é faça um mapa astral cabalístico, tá? Eu indico, óbvio, minha mãe, ela é excelente para ler mapa astral, então assim, quem quiser depois, se não tá seguindo ainda ela, siga o Instagram dela, manda mensagem, quem quiser manda mensagem para mim, eu passo contato. Então, para ter uma visão mais específica sobre a tua vida, a gente não consegue fazer aqui, porque o foco é falar sobre a Lua Nova de Leão e as oportunidades que vocês têm, certo? Mas se você quer algo específico para você, então faça a leitura do mapa astral cabalístico, tá bom? Então, é isso, né, mãe? Isso mesmo. Bom, você quer falar? Você vai falar de mais algum ponto ou eu entro nos dias Você rapidinho? O falou que de você você já falou, claro. tava falando? Uhum. Eu vou falar de mais algumas características aqui. A gente já foi falando naturalmente, né, de muitas. Vou adicionar algumas outras aqui para a gente entender quais são as energias aí que a gente está lidando e até mesmo para a gente saber como direcionar da melhor maneira, né? Outra característica forte de Leão é um desejo por conhecimento enorme, né? Então tudo volta
tema central dos leoninos, que é a questão da liderança, né? Dessa postura firme como o sol. Eu trago segurança para as pessoas, né? E para que eu possa trazer essa segurança, eu também preciso ter muito conhecimento, porque eu preciso, né? O arquétipo do leonino, né? Do rei leonino, que a gente está falando bastante. Eu preciso ter conhecimento, porque se alguém precisar de mim, eu não posso dizer não sei. Então, os leoninos, eles têm uma fome gigantesca por conhecimento, e não é raro, assim, a gente ver um leonino começando a estudar alguma coisa, enfim, totalmente nova, diferente, que ele ainda não domina em qualquer momento da vida dele, até numa idade mais avançada, né? É algo bem conhecido e sabido. E é por isso, né? Um desejo enorme de poder ter sempre uma palavra, um direcionamento, uma ideia, como eles são muito criativos, então eles usam a criatividade dele aliada ao conhecimento adquirido para ajudar as pessoas, né? Para poder encontrar soluções. Não imagine que você vai pedir ajuda para um leonino e ele vai te virar as costas. Isso não é uma possibilidade, a não ser que, né, um leonino ferido, ele fica muito ferido. Então, se você também, né, pisou na bola, né, não foi talvez tão leal quanto ele foi, porque os leoninos são muito leais. Se ele sente que ele, de alguma maneira, não recebeu essa lealdade que ele deu tanto na mesma medida ou de volta, ele fica muito ferido e ele se fecha dentro da caverna dele, fica ali, né, com aquela dor, aquela coisa. É difícil para o leonino superar uma Difícil não traição. ser reconhecido também, né, mãe? Para o leonino. É esse reconhecimento que não necessariamente cada leonino vai ter uma característica, depende dentro do mapa astral e etc. Mas assim, o leonino, ele precisa se sentir reconhecido. Se ele não se sente reconhecido, isso machuca muito ele. É impressionante isso. Fica muito fica ferido mesmo, né? O que o leão ferido, né? Literalmente, se um leão na selva ele tá ferido, ele se esconde, ele se isola, né? Ele não quer mostrar para os outros animais que ele está ferido, né? Então, é uma coisa muito interessante quando a gente observa a natureza também, né? E esses outros indicativos. E é bem interessante. Então, como eu estava dizendo, o leonino ele sempre vai estar de braços abertos para ajudar, né? Salvo esse tipo de situação, ele sempre vai parar tudo, porque ele fica muito lisonjeado e muito feliz, muito satisfeito quando ele pode ajudar alguém. Quando alguém chega e fala, você tem um minutinho para me ajudar? Ele joga tudo pro ar e ele vai te ajudar e ele vai com você até vocês conseguirem encontrar, né, uma solução. Por isso que, né, eu também falei há pouco que às vezes é importante não dar em excesso, né? Porque ele quer daí resolver tudo. Então também dá o espaço para a pessoa poder, enfim, andar com as próprias pernas, tá? Sim, com certeza. E no amor também, acho que é uma coisa que todo mundo sempre quer saber um pouquinho, né? De amor, relacionamento. Então, os leoninos têm essa dedicação também e fidelidade no amor, mas eles também dão muita liberdade e gostam de liberdade. É interessante isso. Ele precisa se sentir livre para ele ir e vir, e ele, ao mesmo tempo, ele também entende a necessidade, né, do companheiro, da companheira dele de ir e vir. Então, existe essa troca. Se eu sou leal a você, eu deixo você ir, porque eu sei que eu posso confiar em você. Então, isso também é bem interessante. Só é importante para leoninos ou pessoas que têm um leão forte no mapa, e para todos nós esse mês que de alguma maneira estaremos mais leoninos, também se mostrar vulnerável, né? Mostrar também as fragilidades, porque isso abre uma conexão mais profunda entre o casal. Quando a gente quer sempre estar on top, cuidando e cuidando e provendo, chega uma hora que a gente está precisando de colo, né? A gente não está sempre 100% como o sol brilhando. Tem dias nublados também. E esses dias nublados são aqueles que a gente vai querer o colo, o aconchego, a palavra amiga, mas muitas vezes ele sofre sozinho por dentro e não baixa, né, a guarda e não pede
esse colo tão necessário naquele momento. Então, é importante também se mostrar vulnerável, né? Sim, De novo, super. porque isso aproxima, cria conexão num nível ainda mais profundo quando a gente fala de relacionamento a dois. Tá bom? Super. Maravilhoso. Muito bom. Então, Quer falar dos desejos de poder é isso que eu ia agora? perguntar. Posso entrar nisso, então? Sim, com certeza. Então, gente, como eu falei para vocês, é um mês, então, que tem essa dualidade, né? Existe o sol, que ilumina, existe o aspecto oposto. Então, nesse mês, a gente tem alguns dias muito potentes e a gente também tem um dia mais de ocultamento da luz, como eu expliquei. Vamos começar pelo primeiro, pela ordem. Amanhã à noite, 5 de Av, ou seja, 5 do mês de Leão, no calendário cabalístico, é a Ilulá, ou seja, o dia de elevação da alma de um grande cabalista, ou seja, o dia de falecimento físico, né, desse cabalista, que é o Ari. O Ari, ele é um dos maiores nomes, uma das pessoas que mais compreendeu toda essa forma de entendimento da Kabbalah. Então, existem livros profundos, existe muito entendimento de Kabbalah que, inclusive, eu trago nos meus cursos, que eu trago aqui nas lives, nos meus conteúdos, que vem da interpretação do Ari sobre os textos, né? Então, Ari foi um grande cabalista. Por que esse dia ali é importante para nós? Então, para a gente que se simpatiza com a sabedoria da Kabbalah, né, que sente que ao ouvir essa sabedoria o nosso coração se expande, se acende, o que acontece? Nesse dia, que é o dia de elevação, sempre que existe o dia do falecimento físico, né, ou seja, o corpo morre, mas na Kabbalah a nossa alma continua. Então, nesse dia, são dias de poder. O dia que a alma deixa o mundo físico é o dia que ela, ao deixar o mundo físico, ela também manifesta toda a luz da alma dela naquela encarnação. Então, tudo... Desculpem que o interfone está tocando aqui, mas eu não vou parar minha live para atender, então vamos seguir aqui. O dia que uma alma se eleva é o dia que ela deixa toda a luz que ela compartilhou ao longo da vida dela disponível para quem está aqui no plano físico poder receber essa luz. E o Ari, ele teve uma visão espiritual sobre o funcionamento da nossa vida, o que a gente está fazendo aqui, qual que é o nosso propósito, uma visão muito profunda sobre ação e reação, encarnações, portais da inspiração divina. Ele tem livros que falam sobre inspiração divina, reencarnações, kavaná, orações. Então ele tem um conhecimento muito vasto. E ele foi entendendo isso ao longo da vida dele, através de revelações que ele teve, e ele ensinou tudo isso para um aluno, que foi o Chaim Vital, e o Chaim Vital escreveu os livros com os ensinamentos do mestre dele, que foi o Ari. Então, assim, livros do Ari, livros do Chaim Vital acabam trazendo vários entendimentos sobre a Kabbalah. Para a gente, o que é importante desse dia? A gente pode, amanhã, acender uma vela à noite para o Ari e rezar, se conectar, meditar, pedir por expansão da nossa visão, da nossa consciência, para que a gente possa entender a sabedoria espiritual no mesmo nível que ele conseguiu. Então, existe uma abertura no espaço, o que a gente chama de dia de poder, dentro da metodologia do Kabbalah na prática, que é a minha metodologia de ensino de Kabbalah, que é exatamente esses dias de poder, você pode se beneficiar dessas horas. Então, são 24, 25 horas que você pode fazer uma oração, uma meditação, acender uma vela e estudar Kabbalah. Você pode ler coisas sobre Kabbalah, assistir as minhas lives. Eu tenho inúmeras lives no YouTube, aulas gratuitas. Enfim, faça a sua conexão, tá? Então, a gente vai ter o dia do Ari, que a gente recebe essa força para ampliar nossa visão espiritual sobre a vida. Na sequência, a gente vai ter o dia 9 de Av, que é Tisha B'Av. O que significa Tisha B'Av? Tisha B'Av é o dia da destruição do templo. E os cabalistas explicam que o dia da destruição dos templos sagrados, na verdade, trazem esse dia do 9 de Av, né, o Tisha B'Av, que representa essa destruição. A gente não está falando só da destruição de um templo físico, a gente está falando da destruição do nosso templo espiritual. Ou seja, é um dia que os cabalistas dizem que é o dia de maior ocultamento da luz
E isso significa que durante essas 24 horas desse dia, que tem esse ocultamento de luz, nós precisamos estar muito atentos. Atentos ao quê? À nossa consciência, a não agir de maneira reativa. O dia 9 de Ave vai acontecer no pôr do sol da segunda-feira que vem, agora, próxima segunda-feira, da segunda-feira até a terça-feira no pôr do sol. Então, como ferramenta, que assim, primeiro, a consciência mais importante é você entender assim, a gente não quer se envolver tanto com a fisicalidade, com coisas físicas desse mundo, vaidades, preocupações, orgulho, não tomar nenhuma decisão importante. A gente resiste um pouco ao fluxo normal da vida, vamos dizer, nesse dia, para estar muito atento à nossa consciência. Cada pequena energia que a gente dá para pensamentos negativos, para medos, para tristeza, para rancor, para rivalidade, a gente amplia essa energia na nossa vida para o ano inteiro. Essa destruição do templo, é disso que a gente está falando, é a destruição interna do nosso templo, que é o quê? O teu relacionamento com o teu Criador. O teu templo sagrado é a tua relação com Deus, dentro de você, no teu coração. Então a gente tem que estar muito atento a construir esse templo sagrado nesse dia. Então a gente tem o costume, nem todos, cada um fica vê aí o que faz sentido para vocês, mas a gente tem uma prática, por exemplo, de fazer um jejum entre o pôr do sol da segunda até o pôr do sol da terça, que é o dia que vai cair o Tisha B'Av. Então é um jejum, você pode decidir fazer um jejum total, sem comer nada, sem beber nada, ou você pode escolher tirar algumas coisas do seu cardápio, depende muito da do seu desejo, tá? Do que você sente maior conexão. Então, a gente tem esse dia para fazer essa prática, né? Você pode fazer o seu jejum. Eu vou falar basicamente sobre isso. A grande restrição, o grande exercício do dia é esse. E a gente tem a Ilulá da Karen Berg, né? Que é uma grande, um nome muito importante dentro da minha linhagem, né, dos nossos estudos, tanto meus, da minha mãe também. A Karen Berg, ela foi uma grande cabalista, uma das primeiras cabalistas mulheres, né, que existiu. E a Karen, toda essa visão que eu trago para vocês, ela vem muito também do olhar da Karen, porque a Karen foi também minha professora, foi ela quem me iniciou como professora de Kabbalah. Então, é um dia que, embora ele seja muito difícil, porque é a destruição do templo, a gente tem uma luz extra exatamente se conectando com a alma da Karen Berg. Então, a gente também pode acender uma vela para ela no mesmo dia do Tisha B'Av, na segunda-feira à noite, e a gente recebe um suporte adicional para construir o nosso templo. Um suporte adicional da Karen Berg, que teve uma visão espiritual muito potente, uma construção de uma visão de uma comunidade espiritual global, independente de religião. A Karen, ela tinha um olhar muito acima, muito à frente, sabe? E o Rav Berg, marido dela, também, né? Mas falando sobre a Karen, a gente pode fazer uma conexão também, acender a nossa vela e pedir por conexão espiritual, construção do nosso templo, né? E a última coisa que eu vou falar... O Rav é leonino, né? Só adicionando aqui, tanto o Rav quanto o Ari, esses dois grandes, gigantes cabalistas, os dois são leoninos. Exato. Então, por fim, gente, eu vou falar muito rapidamente, mais pra frente eu falo também de Tu B'Av. Tu B'Av vai cair no dia 18 de agosto à noite, que é um domingo à noite, e tem mais um dia de poder. Então, do dia 18 até o dia 19 no pôr do sol. Começa no dia 18 no pôr do sol, acaba no dia 18 do pôr do sol, que é a lua cheia de Leão. A lua cheia de Leão é o dia mais enaltecido do mês. Sempre que a gente fala em lua cheia, no calendário cabalístico existem muitos dias de poder que caem exatamente na lua cheia, tá? A maioria dos meses vai ter um dia de poder na lua cheia, porque é o ápice daquela energia daquele mês. Então é quando aquela luz, ela tá na máxima potência. E o que é o Tu B'Av? A gente chama do dia do amor porque é um dia muito poderoso para relacionamento amoroso, é um dia de conexão, de união, né, entre duas almas, onde a gente pode enraizar no nosso coração um novo nível de amor. Então, para quem quiser também, né, fazer a sua conexão, eu vou falar mais disso já na semana que vem sobre Tu B'Av,
mas saibam disso, tenham essas datas com vocês. Você quer falar alguma coisa especial de Não, TBA? Porque eu já falei muito aqui. não, eu acho que eu vou passar para o mapa do mês e a Melhor. gente vai para os exercícios, tá? Tá. Do mês, que a gente quer dar umas dicas aí especiais para vocês, tá bom? Eu vou falar de um aspecto do mapa do mês que chama bastante atenção, que ele é entre a Lua, né? A Lua em Leão, com Júpiter e com Marte no signo de Gêmeos. E para não ser técnica demais, enfim, a posição que esses planetas estão, os signos que eles estão e essa interação que existe entre eles representa um momento de virada na gente realmente assumir a posição de líderes da nossa vida. Então a gente falou muito disso ao longo de toda a live até esse momento, porque isso é uma característica marcante do mês, mas a gente pode dizer que no mês de Leão desse ano isso está extremamente enaltecido graças a esse aspecto harmonioso entre a Lua em Leão e Júpiter e Marte em Gêmeos, tá? Então, isso confere a gente a capacidade de uma liderança também através da palavra. Isso é uma palavra bendita, uma palavra bem escolhida, é uma palavra que quer trazer iluminação para a vida das pessoas, né? É uma palavra que enaltece, que edifica. Não é uma palavra só falar por falar ou falar coisas às vezes mais, enfim, não tão profundas e que também não tem nada de errado em a gente bater um papo furado, é ótimo, maravilhoso. Mas esse mês ele traz um convite bem importante da gente escolher como falar, o que falar, pensar e refletir antes se aquela minha palavra, se aquele meu jeito de conduzir uma conversa, ele está trazendo o quê? Crescimento de alguma forma, se está trazendo transformação para mim e para quem está envolvido. Então, é um mês para a gente realmente olhar o que está motivando a gente a falar qualquer coisa que a gente vai falar, né? O que eu quero através dessa fala? Eu quero trazer só atenção para mim, eu quero liderar, eu quero chamar atenção. Se a gente está nesse lugar, não é o melhor lugar, mas se eu quero falar, né, para poder expandir a minha consciência, expandir a visão das pessoas que estão ali, se eu tenho algo importante, poderoso, significativo, que vai acrescentar, que vai somar, que vai, né, de novo, ajudar a ter uma transformação de percepção, é esse tipo de conceito que a gente idealmente deve ter durante esse mês, tá? Tem outros aspectos aqui, mas aí era o papo para a gente ficar aqui umas 3 horas só falando do mapa da Lua e não é ideia. Eu queria mais realmente trazer esse ponto específico do mês que está bastante enaltecido, tá bom? Sim, maravilhoso. Então, vamos falar sobre as oportunidades? 3 Vamos oportunidades, lá. 3 desafios e 3 ferramentas. Muito bom. Começa você, Yael. Tá, então, bom, exercícios práticos para o mês de Leão, gente. Primeira oportunidade, ativar o poder da escuta. Já falei sobre isso, só quero fortalecer isso aqui. Então, a gente tem essa grande oportunidade. A letra que criou, então, Leão é Tet, que tem esse formato muito parecido com o da orelha. Então, é uma dica preciosa sobre esse mês, para nós estarmos atentos para ativar nossa escuta espiritual. Qual que é o obstáculo desse mês? Então, essa é a oportunidade, ativar o poder da sua escuta, o poder espiritual. O obstáculo é querer impor para as pessoas aquilo que a gente acha que elas precisam, né? Então, essa imposição. A gente precisa tomar muito cuidado com esse obstáculo. E aí você tem uma ferramenta para te ajudar a fazer isso, que é procurar pelo menos 3 pessoas que você tem em proximidade e perguntar para elas o que elas gostariam que você fizesse por elas. Ou seja, ao invés de você interpretar o que você acha que o outro quer, pergunta, né? Simples assim, e escuta. Pergunta e escuta. Escuta com o coração aberto. O que essa pessoa está precisando? Não o que eu deduzo que ela precisa. Então, essa é a ferramenta que a gente pode usar para ajudar a ativar o poder da escuta nesse mês. Maravilhoso. Muito bom. Eu adoro essas coisas práticas, né? Porque elas Também. colocar realmente a mão na massa e usar em benefício da gente a energia, enfim, que a gente está falando bastante aqui. A oportunidade número 2
é assumir o líder que existe em você. Então, essa é a próxima oportunidade que a gente quer compartilhar com vocês hoje. Então, o signo de Leão, como a gente já falou, ele é regido exclusiva e absolutamente pelo Sol. Então, ele tem um instinto natural, por causa disso, né, de compartilhar esse calor, de compartilhar esse brilho, essa clareza, essa objetividade. Então, por isso, né, esse mês abre para a gente naturalmente uma oportunidade da gente assumir mais responsabilidade com as outras pessoas, tá? Então, por exemplo, para quem não tem um leão tão forte e às vezes é mais tímido, é mais reservado, ou às vezes está lutando um pouquinho, né, para poder se expor mais, esse é um mês de compartilhar mais o nosso calor, o nosso amor, né, a nossa vibração. É um mês que naturalmente isso vai ser trazido mais para fora, né? E quando a gente tá nesse lugar, é a voz da nossa alma que está ali se expressando, né? Com o desejo mesmo de ajudar, né, uma pessoa que está ali precisando de um suporte do nosso lado. Qual que é o obstáculo, né? Atenção para não querer fazer tudo sozinho. A gente já falou disso, então reforçando só, né? Porque esse querer fazer tudo sozinho pode vir de vários lugares. Um deles, eu não quero perder meu trono, né? Não quero perder meu lugar, minha posição. O que vai acontecer se eu der espaço para alguém, né? E aí eu entro naquele modo de liderança que é mais ditador, como a Yael falou. Não é essa ideia, né? A gente não tem que dizer o que as pessoas têm que fazer, mas a gente pode fazer perguntas, né? Isso é uma forma maravilhosa de liderar. Você pergunta para a pessoa pensar, para a pessoa concluir o que às vezes é diferente do que você está achando que é o melhor para ela. Então, a pergunta ela é sempre muito poderosa. Aprender a pedir ajuda, então, né? Porque como a gente, de novo, né? Esse mês vai estar meio que querendo fazer tudo meio sozinho, então isso pode ser um obstáculo, o desejo de querer fazer as coisas sozinhas, tá? E a ferramenta é a gente se mostrar vulnerável, né? A gente mostrar que a gente precisa de ajuda, né? E isso estimula as pessoas a desenvolverem as capacidades pessoais delas, tá bom? Muito bem. Maravilha. Bom, a terceira oportunidade desse mês é a oportunidade da gente aquecer o nosso coração. Então, é um mês, bom, o sol aquece a gente, né? E o signo de Leão também tem essa força de aquecer a gente, aquecer o nosso coração, né? E aí, esse é um mês muito bom pra gente, então, se doar, né? O que aquece o nosso coração? Se doar, claro, com equilíbrio, sem ficar esperando nada em troca, é você de verdade, assim, iluminar. O sol, ele não fica esperando você iluminar ele de volta, certo? Ele ilumina todo mundo que tá na frente. Então, mas não esse iluminar da vaidade que a gente tá falando, né? É um iluminar do vamos juntos, né? Eu quero trazer luz pra tua vida, eu quero agregar, sabe? Você é importante. Então, não é o iluminar eu tô acima de você, é o iluminar você é importante. Então, eu quero compartilhar algo com você. Agora, tem um obstáculo, que é... e você tem que tomar muito cuidado, nós temos que tomar muito cuidado nesse mês, pra gente não basear os nossos relacionamentos na admiração que os outros têm por nós. Então, assim, tudo bem, a gente tá lá, a gente tá iluminando, mas por quê? Porque eu quero a admiração do outro? Porque eu quero o reconhecimento do outro? Não! É o que eu falei, você ilumina porque você ilumina e ponto, como o sol. Né? Então, tomar cuidado com esse obstáculo. Na hora que você estiver, sabe, pegando muito orgulho, assim, estão me admirando, eu sou importante, etc. Lembra que a gente falou, uma das coisas mais difíceis para o leonino é não ser reconhecido. Então, nos momentos que você não for reconhecido nesse mês, né, que alguém não valorizar você, lembra de que isso é uma grande oportunidade para você se sustentar nos teus valores e princípios. Independente do que os outros estão fazendo, faça o que é certo. Faça o que é certo porque é certo e ponto. Porque a tua conexão com o Criador, ela é mais importante do que a admiração de qualquer pessoa. Não torne pessoas ídolos. Cuidado com isso. Deus está acima de tudo, está acima de qualquer pessoa. A tua admiração tem que ser entre você e o Criador. Ou seja, de quem que você quer receber luz? É de uma pessoa que tem algo para te oferecer de maneira limitada ou da sua conexão com o Criador? Então, essa pergunta ela é muito importante. Para que você faz as coisas? Se for para receber admiração, você vai sempre receber
O máximo que uma pessoa pode te dar de admiração, que sempre é limitado. Se você faz as coisas pela sua conexão com o Criador é infinito, é ilimitado, ele vai te preencher. Então a gente tem que focar na coisa certa. E aí a ferramenta que a gente tem é tudo que a gente fizer durante esse mês, faça sem esperar aplausos. Exatamente isso, assim, se abstenha do aplauso. Sai um pouquinho desse lugar do palco, sabe? Faça porque é certo e ponto. Esse é o grande exercício que a gente tem a fazer. Muito bom, maravilhoso. E agora eu quero dar algumas dicas, assim, né, para quem tem um leonino perto, uma pessoa com Sol e Leão, ou, enfim, vários planetas em Leão, ou ascendente, ou a Lua. Se você tem alguém assim perto de você, pode ser o filho, a mãe, o pai, companheiro, companheira, o chefe, com pares de trabalho, amigos, enfim, como melhorar a relação com o leonino. Então, algumas dicas aqui. Confie e respeite esse leonino que está perto de você. Né? Essa é uma chave assim, muito importante, porque a fidelidade e o respeito são valores importantíssimos para o leonino. Então, quando você consegue se relacionar nesse mesmo nível com ele, você melhora enormemente o relacionamento com ele, tá bom? Ouça-o, saiba ouvir também o leonino, porque às vezes, se você não tem muita paciência para ouvir, o teu relacionamento com ele vai ficar um pouco estremecido, porque ele tem essa necessidade, né, de falar o que ele pensa e de receber a atenção, de ser reconhecido. Então, ouça e ajude ele também nas questões, nos desafios que a gente falou aqui na live toda, né, de que ele possa querer se posicionar cada vez mais conectado com a alma e não com o ego, tá bom? Dê feedback, né, para o leonino, ajude ele a ver o impacto que as palavras dele, que as ações dele têm nas outras pessoas, porque como ele está muito centrado nele, no que ele tem que fazer, e é um grande paradoxo, porque é no que ele tem que fazer para o outro, mas ele se foca muito nele mesmo, ele se observa demais, se cobra muito, se exige muito, porque ele tem que estar sempre on top para poder liderar e conduzir as pessoas. Então, dar o feedback para o leonino do impacto, né, que as ações dele, as palavras dele estão causando nas outras pessoas é muito importante, porque às vezes ele não consegue perceber, tá bom? E não se dirija a um leonino de uma maneira crítica, porque aí você perde ele na hora, né? Então é importante valorizar algo, vamos imaginar, se ele fez algo que não foi da melhor maneira, tenta achar algo bom disso, enaltece isso, ou fala alguma outra coisa que não tem nada a ver com essa situação que é boa, uma característica positiva, e aí a hora que você conseguir trazer esse leonino para perto de você, aí sim você dá esse feedback, dá, né, a sua opinião, o seu olhar, sua percepção sobre algo, mas não chega criticando já, que você perde na hora e aí ele se fecha e aí você não consegue ajudá-lo, enfim, não é o melhor jeito, tá bom? Maravilhoso. Muito bem. Então, pessoal, esses são os insights do mês de Leão, Ave, né, que é o mês de Leão. Aproveitem, quem quiser assistir essa live de novo, quem chegou depois pega do início, tem muitas dicas preciosas que a gente espera muito que possa iluminar o seu mês, né, mãe? Exatamente. E vai ficar gravado, então, a live, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube. A gente vai colocar no YouTube depois. Pessoal, antes de vocês irem embora, eu só quero dar um aviso, eu vou falar mais disso nos próximos dias, tá? Mas, entre os dias 26, 27 e 28 de outubro, tá? A gente vai fazer um retiro perto de São Paulo, em Atibaia, onde a gente vai fazer juntos, vai viver uma experiência juntos para o início do mês cabalístico. Então a gente vai fazer algumas conexões de Shabbat na sexta-feira. A gente vai ter uma programação voltada para o ano novo,
no sábado, ou seja, não vai ser para quem aqui tem uma estrutura mais, vamos dizer, religiosa de Shabat, não é o nosso foco, mas a gente vai ter um foco espiritual de consciência, com dinâmica, palestra, com experiências, com refeições também, né, de Shabat. Então a gente vai mesclar, fazer algo bastante espiritual com algumas conexões também mais ritualísticas. Vai ser um momento muito poderoso. O nome do retiro vai ser Retiro Alma, edição certeza absoluta. Então, no retiro, a gente vai trabalhar muito a nossa fé, como que a gente começa o ano e planta a consciência para que o nosso ano seja um ano de muita fé, de muita conexão espiritual. Esse retiro, então, gente, ele vai ser para celebrar o Ano Novo Cabalístico. Ele vai acontecer no Shabat Bereshit, ou seja, é o primeiro Shabat do ano, dentro do calendário da Kabbalah, tá bom? Uma coisa importante para vocês saberem, no final do retiro a gente vai ter também um show especial do Dudu Sete. O Dudu é meu marido, ele é cantor e compositor, e as músicas dele são todas músicas espirituais, com uma visão muito baseada também nos ensinamentos da Kabbalah, que ele já estuda há muitos anos também, né, junto comigo, junto com a minha mãe. Então vai ser um show muito especial, com músicas que com certeza vão aquecer o nosso coração. Então todo o retiro vai ser uma grande experiência para a gente começar o ano com o pé direito. Então fiquem atentos, tá? Vai ser no Shabat, sexta a domingo. 26, 27 e 28 de outubro. É isso, né? O que você ia falar, mãe? Desculpa. Não, falei que estaremos juntos lá, né? Também vai ter uma parte de previsão astrológica, também vamos trocar algumas meditações disso. Muito bom. Com certeza. Tá, o retiro vai acontecer. Perguntando aqui sobre o valor do mapa, eu vou pedir para me mandar uma mensagem inbox, porque eu tenho valores diferentes, depende do mapa, então eu prefiro explicar para a pessoa as diferenças e né, vai ser mais, enfim, interessante isso aí. se pudesse falar pelo inbox, tá bom? É isso aí. Maravilha, gente. Então, quem for fazer o mapa, minha mãe vê vocês no mapa. Quem for para o retiro, a gente vai se ver todo mundo lá no retiro. Minha mãe vai estar lá, eu vou estar lá, Dudu também. Então, todos nós vamos fazer parte da construção ali de todos os conteúdos que vão ser compartilhados com vocês. Vai ser incrível. E quem não mora em São Paulo, é possível dormir, pernoitar lá, tá? Isso. E alguém falando aqui, queria morar em São Paulo, então você pode... É para dormir no hotel, exato. O retiro ele vai acontecer num hotel em Atibaia, e aí vocês vão dormir lá de sexta até domingo na hora do almoço. Então a nossa programação começa na sexta ali no pôr do sol, que é quando começa o Shabat, e acaba no domingo de manhã. Então a gente tem programação no domingo de manhã, e aí perto da hora do almoço que termina, né, é o check-out do hotel. Então toda a programação vai acontecer dentro do retiro, dentro do hotel, com pensão completa, todas as alimentações incluídas, todas as práticas, todas as palestras, enfim, tudo vai estar lá. Quem quiser saber mais sobre o retiro, me manda mensagem no direct. A gente eu já vou começar a divulgar isso, né, nos próximos dias, mas quero que vocês já saibam aí em primeira mão o que vai rolar em outubro, tá bom? Top demais, imperdível, hein? Com certeza. A gente vai amar estar com vocês lá. Com certeza. Então, queridos, muito obrigada pela participação de todos. Mãe, muito obrigada por mais uma vez estar aqui ajudando a iluminar o mês com todos os conhecimentos da astrologia cabalística. Eu agradeço também muito pelo convite, que eu amo, né? Todo mês estar aqui com você, com todos vocês. Obrigada pela presença de todo mundo aqui. É uma alegria enorme fazer parte desse momento mensal aqui com todos. É isso aí. Muito bom. Então tá bom, pessoal. Boa noite. Chodesh Tov, um ótimo mês para vocês. A gente se vê em muito breve por aqui. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigada, mãe. Beijos. Tchau, obrigada, filha. Tchau, tchau. Tchau.